Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da unidade 3. Você está na aula 10. Esta aula está dividida em 3 partes. 1. Como as crianças aprendem funções executivas? 2. Estratégias para construir um melhor funcionamento executivo. E 3. Funções executivas de iniciar e organizar. Na aula passada, vimos muitas definições formais de um funcionamento executivo, que existe na pesquisa e estudos científicos, e que também, em geral, há um consenso de que as habilidades de funcionamento executivo são todas as funções cognitivas necessárias para regular o seu pensamento, sentimento, comportamento e para alcançar metas. De maneira geral, as funções executivas são essenciais para o comportamento adaptativo em novos contextos. No envelhecimento saudável, essas habilidades são mais sensíveis à disfunção do que outras habilidades cognitivas e têm efeito da idade nos processos de iniciação, inibição, geração de estratégias ao longo da vida. Saber disso fornece a nós, educadores, uma medida adicional e valiosa do funcionamento executivo. Nos fornece uma visão de como os adultos mais velhos podem compensar o declínio nesses processos e, assim, maximizar a qualidade de vida e a independência. Enquanto adultos, ter um cérebro mais competente impacta na capacidade da pessoa de tomar decisões, resolver problemas, lidar com estresse e lidar com essas mudanças. Com um bom funcionamento executivo, um adulto é mais propenso a ser mais aberto a novas ideias, a pontos de vistas alternativos, ter maior capacidade de mudar o comportamento e atingir metas. Poderá, inclusive, retardar em anos a senescência e até desfrutar de uma segunda carreira, mesmo na velhice. Saber que são essenciais para o comportamento adaptativo em novos contextos nos ajuda também a entender melhor quando e por que crianças e adolescentes que têm dificuldades no funcionamento executivo são frequentemente rotulados como preguiçosos, esquecidos, inconsistentes ou perdidos. Seus desafios muitas vezes aparecem como dificuldades em sala de aula, como esquecer de entregar tarefa, errar por descuido, dificuldade de se manter na atividade e acompanhar o ritmo da turma. Em casa, uma criança pode experimentar desafios também. Ela pode perder suas coisas, ter problemas para lembrar rotinas, não realizar tarefas ou ter reações emocionais exageradas para uma situação caseira. A boa notícia é que as habilidades com as quais essas crianças têm dificuldade também podem ser ensinadas. O primeiro passo para ajudar uma criança ou um jovem com dificuldades no funcionamento executivo é realmente entender o que esse conceito significa e quais habilidades específicas estão envolvidas. É importante saber que as dificuldades do funcionamento executivo não estão relacionadas com a inteligência. Crianças e jovens com dificuldades do funcionamento executivo podem ser tão inteligentes como seus pares que não têm essas dificuldades. Funcionamento executivo é diferente de sucesso acadêmico, mas, seguramente, ter um funcionamento executivo de qualidade é preditor para o sucesso. Os cientistas que estudam as habilidades de funções executivas argumentam que a memória de trabalho competente, autocontrole cognitivo e as habilidades de atenção constituem a base sobre a qual as capacidades das crianças para aprender a ler, escrever e fazer matemática podem ser construídas. Na prática, essas habilidades dão o suporte para o processo de aprendizagem, ou seja, o como, focar, lembrar, planejar, que permitem que as pessoas dominem de forma efetiva e eficiente o conteúdo da aprendizagem, ou seja, o que? Leitura, escrita, aprendizado. O que é certo hoje é que as pesquisas que estudam ressonância magnética mostram que as pessoas com problemas com essas habilidades desenvolvem mais lentamente as partes do cérebro responsáveis pelas funções executivas. Gente, entendam e anotem para todos sempre.
que os problemas com função executiva não são um diagnóstico ou uma deficiência da aprendizagem em si, mas quando as pessoas têm uma limitação nesta área, a aprendizagem e a vida cotidiana são afetadas, e isto acontece em qualquer idade. O que é importante saber é que as habilidades de funcionamento executivo também são necessárias para todos outros processos cognitivos, como memória, atenção, habilidades motoras, verbalização, visualização e conclusão de tarefas e de aprendizagem, e também são usadas para regular emoções. Em outras palavras, se o cérebro é o motor do aprendizado e da autorregulação, o funcionamento executivo é o motor desse mecanismo. Fica a dica, hein? Foi uma revisão da aula anterior. Fecho essa revisão e introdução com a sugestão de que você pare aqui e assista ao vídeo Como crianças e adultos podem construir capacidades essenciais para a vida. Se você optar por assistir o vídeo em outro momento, não há problema nenhum. Avance então e continue com a videoaula 10. Combinado? Encontro vocês daqui a pouco. Depois de assistir a este vídeo, ou mesmo depois do que acabamos de conversar, eu tenho certeza que você está morrendo de vontade de fazer uma pergunta. Marcos, acho que a gente vai ter que dar uma paradinha, número desconhecido. Eu vou ter que atender. Gente, licença, eu vou ter que atender, número desconhecido. Só um instante, já nos falamos. Alô? Sim, é a Solange? Ah, você está assistindo o meu vídeo? Então, é um educador supera? Sei. Da onde você fala? Nossa, de longe! Felipe, oi Felipe! É a Sol, Felipe! Então, tem perguntas, Felipe? Tá. Sei. Entendo. Um instante. Ai, gente, nossa, excelente a pergunta do Felipe. Me deu uma ideia. Eu já tô com 40 likes, certo? Já temos mais investimento. Vou surpreender vocês. Não, corta. Eu, o Chapo, brincadeira. I'm Batman. Serviço técnico da Vivo, quem chamou? Beijo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Já colocou? Você sabe, Solange, eu já estou aqui profissional, sou pró em definições. Eu posso te definir como Tony Ramos, eu posso te definir igual Silvio Santos. Eu posso até te definir como Bob Esponja. Tô manjando, definições, tá aqui, ó, tá comigo. Porém, eu ainda tenho dúvidas, né? Então vamos lá. Mas, como que eu posso só pegar tudo isso e colocar numa fala, num discurso argumentativo, recheado, sabe? Cheio de significado, sabe? Recheado, não um Big Mac assim só. Desculpa, o VR tá, enfim, tá no final do mês. Bom, pegar todo esse significado e passar para os pais dos meus alunos, os próprios alunos, para a galera adolescente, jovem, os adultos, os mais velhos, mais experientes, de forma que isso possa contribuir para a galera mais jovem a construir um cérebro mais potente, mais parrudo, sabe? Como que eu faço? Por isso sua pergunta foi escolhida, hein, Felipe? Viram só? Você tá certo, Felipe. Falar aí um tanto de definições acaba tornando abstrato, mas eu vou dar uma boa resposta para você. Vou tentar dar uma boa resposta para você e encontrar aí um discurso cheio de falas e falas que possam linkar com o dia a dia, como tornar esse funcionamento mais executivo para crianças, jovens e adultos. Tudo bem? Obrigada, gostou? Como diria Frozen, let it go,
Let it go. Gente, nós pagamos avião pra ele vir. E de novo a gente tem que fechar. 1, 2, 3. A aula passada, a aula 9, foi uma aula bastante conceitual. Esta aula 10 tem a característica de ser prática, de ser falada. Isso quer dizer que vou trabalhar com vocês um tantão de falas que se aplicam a diversos contextos da sala de aula, na sua atuação como gestores pedagógicos, como gestor comercial, como recepcionista, no melhoramento das competências dos adultos de referência para construir competências essenciais para os mais jovens. Então eu quero partilhar com vocês o que eu falo com pais, o que eu falo com educadores e até mesmo quando eu trabalhava com neurociência na formação de cuidadoras sociais, babás, cuidadores e educadores de creches. Não pensem que é uma receita, mas certamente vocês farão a transcendência do que ouvirão aqui para as situações de sala de aula supera. Por que educadores supera? Em se tratando de números, temos na rede 37% do total de alunos supera na faixa etária de 6 a 25 anos. Certamente contribuímos para um grande número de alunos no intervalo, num pedaço da vida deles, onde realmente temos que pensar sobre o que pode ser feito para superar o impacto que já alcançamos por todos nós e obter como resultado uma população mais bem educada, capaz de enfrentar os desafios deste tempo, os desafios do século XXI. E a ciência tem como nos ajudar quando perguntamos: o que podemos fazer de diferente? O que podemos fazer de forma mais inteligente? Acompanhe comigo o próximo slide. Este gráfico nos mostra a evolução e o amadurecimento das funções executivas ao longo da vida. Veja que a linha azul ela está indicando que testes que medem diferentes formas de habilidades de funções executivas indicam que elas começam a se desenvolver logo após o nascimento. As idades de 3 aos 5 anos fornecem uma janela de oportunidade para o incrível crescimento dessas habilidades. E observem essa linha amarela. Ela está justamente mostrando o intervalo entre 25 até ali final da segunda década de vida. O desenvolvimento continua ao longo da adolescência e início da idade adulta. Bem, a primeira coisa a saber é que as crianças crescem e aprendem em ritmos diferentes. Algumas crianças aprendem muito rapidamente e outras exigem mais orientação de adultos. O mesmo princípio se aplica ao aprendizado de funções executivas. Há algumas crianças e jovens que parece que se desenvolvem tranquilamente, aprendendo a se autorregular, monitorar e trabalhar de forma mais independente. Então, como é o desenvolvimento para essas crianças funcionalmente adequadas, que se saem bem e com facilidade em tarefas executivas? Estas são crianças que precisam de lembretes quando estão aprendendo algo novo. Mas, depois de algumas vezes, elas entram na rotina e precisam de menos e menos lembretes. Elas também podem ser inovadoras na solução de problemas. Quando confrontados com uma nova tarefa, elas podem, espontaneamente, encontrar uma maneira mais rápida, melhor ou mais nova de resolver o problema, sem muita orientação adulta. Eles também tendem a ser capazes de deixar de lado as tentações, TV, Facebook, jogar futebol, descer para o play, para terminar primeiro as suas tarefas. Gente, naturalmente, até mesmo essas crianças com um bom funcionamento executivo ainda precisam de intervenção adulta para se tornarem habilidosos em atividades como lembrar tarefas, lembrar-se de fazer o dever de casa, pegar aqueles erros por descuido, por desatenção nas suas tarefas de escola, planejar projetos e estudos de longo prazo, como ler um livro para o final do bimestre, ou completar a quantidade de cálculos da apostila combinada para a meta, e expressar seus sentimentos ao invés de agir impulsivamente. Precisar, eles precisam. Claro, senão não seriam crianças e sim adultos com mais de 25 anos, com uma rede neuronal totalmente madura.
Só que precisam de menos intervenção adulta do que as crianças que têm desafios no funcionamento executivo. E eles tendem a aprender mais com seus erros e vão arquivando estratégias para usar mais prontamente da próxima vez. Por outro lado, existem os que vivem no mundo da lua, os que têm formiga nas traseiras, também os que só não esquecem a cabeça porque está grudada. É muito comum ouvir estas falas nas famílias e salas de aula. Saber mais do funcionamento executivo pode ajudar a muitos adultos de referência a entender mais o que poderia ser um cérebro com baixo desempenho e diminuir falas como essas. Crianças e jovens com baixo funcionamento executivo parece que não importam quantas vezes você os lembra de algo, eles inevitavelmente esquecem. Eles parecem que trabalham por períodos, por picos, podem ser um pouco inconsistentes e são conhecidos por seus padrões altos e baixos. Numa semana eles estão aí, super 10 nos seus trabalhos, nas suas atividades, e na seguinte eles estão perdendo coisas, parecem ficar estacionados e procrastinando tudo de novo. Eles podem ficar entusiasmados com a sugestão de uma nova estratégia, experimentá-la por um tempo e depois perder a vontade e voltar a estratégias ineficazes. Ou ficam animadíssimos com uma nova atividade, uma brincadeira, um jogo, mas desistem no meio do caminho. Dizem que não querem jogar mais, mesmo que com sua saída, o jogo ou atividade não dê mais para continuar para os demais colegas. Eles não parecem se ajudar, mas eles ficam desapontados com o seu próprio desempenho. Crianças e jovens com baixo funcionamento executivo frequentemente querem fazer melhor, mas sentem que não podem ou não conseguem. Eles exigem muita intervenção dos adultos para realizar tarefas que talvez seus irmãos ou amigos possam fazer de maneira independente. Os pais e adultos, observando todos esses comportamentos, podem achar que o que deveria ser senso comum muitas vezes falta em uma criança com dificuldades de funcionamento executivo. E podem ficar frustrados porque parece tão óbvio que quando um filho que trabalha todo final de semana em projeto, ele certamente se lembrará de levá-lo para a escola na segunda-feira. E o que acontece? Fica lá, esquecido em cima da mesa da sala. Sabem que algo poderia levar 10 minutos se o filho se concentrasse apenas no que teria que fazer, mas ele acaba levando 2 horas. Isso pode ser bastante desanimador para pais e adultos. Só que isto se deve parcialmente porque pais e adultos muitas vezes esquecem o que é aprender, algo novo e desafiador. Para crianças com déficits de funcionamento executivo, pode ser um desafio real começar uma atividade, manter o foco, gerenciar o tempo, perseverar e manter-se nela até o fim. Você, educador Supera, pode ajudar outros adultos a ter mais empatia e paciência com crianças e alunos jovens, ajudando-os a pensar em situações do dia a dia. Por exemplo, o quanto foi desafiador na última vez em que você, pai, mãe e até mesmo você, educador Supera, teve que aprender algo novo ou realizar uma tarefa desafiadora? Como programar uma máquina para fazer pão e começar a bater massa às 4 da manhã? Fazer uma reunião pelo FaceTime e alternar entre compartilhar a tela e usar o slide de apresentação, trocar um pneu furado, aprender a trocar a resistência do chuveiro, aprender um novo programa de computador ou ler um arquivo complicado com um documento fiscal ou até mesmo um relatório de fundos de previdência. Gerenciar todo o funcionamento de uma casa por um fim de semana enquanto seu parceiro está fora. Aprender algo novo ou fazer algo difícil pode ser frustrante. Se alguém o ajudar no processo, isso pode amenizar a frustração. Mas se alguém estiver à sua frente e disser, como assim? Isso só deveria levar 10 minutos, é só começar a fazer. É provável que aumente a frustração dessa criança ou jovem. Se algo novo pode ser um problema real, então isso também se aplica quando uma criança está tendo desafios com tarefas ou rotinas que não são novas.
Porque ela não consegue se lembrar da rotina, de coisas que acontecem todo santo dia. O fato é que, se a criança ou jovem tiver desafios de funcionamento executivo, ela pode ter dificuldades com tarefas, mesmo que sejam diárias e rotineiras. Basta pensar em um hábito que você tentou mudar, como parar de fumar ou se exercitar mais. Pode ser desafiador mudar, mesmo que você saiba o que deve fazer. Aprender habilidades de funcionamento executivo é como aprender uma nova receita. Em primeiro lugar, você tem que se preparar lendo aí as instruções, reunir os ingredientes, certificar-se de ter todo o material necessário, garantir que você tenha tempo suficiente para fazer a receita e cuidadosamente medir e sequenciar a ordem das etapas. Só que da próxima vez que você fizer a mesma receita, poderá ser mais rápido, mas ainda terá que consultar a receita. Na terceira vez, você pode se lembrar da receita e talvez só precise verificar se eram 1 ou 2 colheres de chá ou 1 ou 2 colheres de sopa. Depois de algumas vezes, você pode ter internalizado a receita, de modo que seja uma ação de piloto automático. Você pode até mesmo ser capaz de experimentar e mudar um pouco a receita sem estragar a refeição. Esta criança com desafios de funcionamento executivo precisa apenas, gente, fazer a receita mais vezes do que uma criança com um bom desempenho. Ela até pode precisar de mais alguns lembretes sobre esses detalhes. Será colher de chá? Será colher de sopa? Ela pode cometer erros, mas você pode lembrá-la de que praticar a torna melhor a cada vez. Quando rotinas ou receitas precisam mudar, você pode precisar guiá-la pelo processo e ser mais claro, mais explícito sobre como as rotinas podem ser basicamente as mesmas e ainda assim também serem diferentes. Isto ensina adaptabilidade, flexibilidade. Bom, começamos agora com estratégias para aprender a funcionar melhor ou ter melhor desempenho. Os elementos básicos para ensinar as estratégias a essas crianças e jovens para internalizar rotinas como arrumar a cama, limpar o quarto, terminar o dever de casa, reunir suas coisas para o dia da aula ou lembrar os materiais que devem ser levados para as aulas de esportes, pegar a mochila, a lancheira ou dar conta das atividades combinadas dos dias da semana e diferentes que são nos dias do final de semana, por exemplo, incluem 1. Modelagem 2. Repetição e 3. Consistência. Os pais muitas vezes podem ficar presos no ativar modo sobrevivência do dia a dia. É só imaginarem tudo o que acontece entre sacar o filho da cama e deixar lá na porta da escola ou da sala de aula, por exemplo. Como pais e adultos, precisamos dar um passo atrás e nos perguntar: que habilidade estou ensinando ao meu filho, ou esta criança, ou este jovem a desenvolver independência? Então, como você pode contribuir para construir habilidades de independência e de funcionamento executivo nas crianças, no seu aluno, em seu filho? O primeiro passo, claro, gente, é entender quais habilidades em particular você gostaria de desenvolver. Em seguida, você pode definir uma intenção ao trabalhar essas habilidades com mais profundidade. Às vezes os adultos começam com pensamentos muito grandes, tipo, vou consertar o mundo, quando tentam aí fazer mudanças comportamentais. No entanto, pequenas mudanças podem abrir caminho para grandes mudanças. Para ajudar seu filho, seu aluno a aprender ou melhorar suas habilidades de funcionamento executivo, você pode começar com o seguinte. Primeira estratégia para construir um melhor funcionamento: modelagem. É algo simples assim. É o processo de ser um bom modelo para o seu filho, de você, educador, ser um bom modelo para o seu aluno. As crianças e jovens aprendem observando você. Você tem que mostrar-lhes como fazer as coisas, muitas vezes até narrar o processo. Contar a eles sem mostrar como se faz não é suficiente. Não são apenas as crianças
que se beneficiam da modelagem. Até nós, adultos, saímos no lucro vendo alguém fazer uma tarefa com sucesso. Basta pensar em todos os vídeos instrutivos do YouTube. Você pode aprender a fazer muitas coisas diferentes assistindo a demonstrações, a tutoriais, e às vezes fazer alguém fazendo algo é mais fácil do que ler instruções ou tentar fazer sozinho sem orientação. É importante notar que as crianças também aprendem comportamentos negativos assistindo adultos e outras crianças. Esses tipos de aprendizados são considerados aprendizagem social, que é observando e aprendendo com os outros. Então, se você tende a correr por aí como uma barata tonta de manhã, tentando desesperadamente encontrar suas chaves, carteira, bolsa, a japona, nossa, bem paranaense, e é comum se atrasar para as coisas, seu filho pode estar aprendendo que é assim que as coisas acontecem pela manhã. Ou, se como educadores entramos para uma aula e deixamos a apostila AH no armário, no dia da devolução delas, não conferimos os jogos antes da aula, ou se a aula já iniciou e o note aqui e o televisor não foram conectados, os slides são da semana anterior, não tem fichas de progresso impressa para alguns alunos, ou as fichas não correspondem ao perfil da turma em que se está, ou as fichas de tarefa que não correspondem à reflexão da semana, ou até mesmo se as respostas são atravessadas, impacientes, pouco flexíveis, seu aluno pode estar aprendendo que é assim que as coisas são resolvidas por adultos e profissionais. Agora, se você sempre tem um lugar para os seus pertences e você narra sua estratégia organizacional, por exemplo, eu estou colocando minhas chaves no porta-chaves e minha carteira no armário para que eu saiba onde elas estão, é mais provável que o seu filho entenda que se as coisas tiverem um lugar para onde sempre elas vão, então é menos provável que elas fiquem por aí perdidas. Especialmente com crianças mais novas, a modelagem é uma das melhores estratégias para o ensino. Pode até parecer bobo falar em voz alta com você mesmo na frente do seu aluno ou de uma criança, mas é uma ótima maneira para ela entender que todos nós usamos essa conversa interna para regular nosso comportamento e estamos constantemente pensando nas coisas enquanto nós agimos. Crianças e adolescentes com dificuldade de funcionamento executivo muitas vezes carecem desse diálogo interno que os guia através de tarefas e atividades. Dá-lhes um roteiro para os passos que precisam dar, demonstrando e modelando-os, pode ensinar a eles essa estratégia muito importante de ouvir a si mesmo, conversar consigo mesmo. Crianças e jovens que se desenvolvem em um ambiente de relacionamentos positivos e têm oportunidade de desenvolver habilidades de função executiva e autorregulação de maneira bem-sucedida, as experiências individuais e a sociedade vivenciam benefícios de longo prazo. E isso começa em casa e se estende aos cuidadores, professores, profissionais de diversas áreas, família ampliada, aos colegas. As crianças e os jovens são mais propensos a desenvolver habilidades eficazes de funções executivas se os adultos importantes em suas vidas forem aptos a apoiar seus esforços, modelar as habilidades, envolverem-se em atividades que eles possam praticar essas habilidades, fornecer uma presença consistente e confiável, orientá-los de uma completa dependência de adultos até uma independência gradual e protegê-los do caos, violência, adversidade crônica, porque o estresse tóxico causado por esses ambientes rompem os circuitos cerebrais necessários para o funcionamento executivo e disparam um comportamento impulsivo de agir agora, pensar depois. Segunda estratégia para construir um melhor funcionamento executivo: repetição. Você já deve ter ouvido a citação: repetição é a mãe de todo aprendizado. Bem,
no caso das funções executivas, isso pode ser bastante verdadeiro. Crianças e adolescentes com dificuldades de funcionamento executivo precisam de mais repetições do que aqueles que não têm tais dificuldades. Eles geralmente precisam de repetição de rotinas, lembretes sobre procedimentos e mais explicações sobre como dividir uma tarefa complexa em uma série lógica de tarefas gerenciáveis. Há uma diferença entre repetição e irritação. Normalmente, a repetição é fornecida como um lembrete antes que ocorra um problema, e a irritação costuma ser entregue assim que o problema já foi iniciado. Dizer: lembra-se da nossa regra de que seu celular deve estar desligado durante o dever de casa, antes de começar o dever de casa todos os dias, é repetição. Dizer: larga esse celular, menino, e comece a trabalhar, já disse isso umas 1000 vezes, é irritação. Uma das coisas intrigantes e frustrantes sobre trabalhar com pessoas com desafios de funcionamento executivo é que elas precisam de mais repetição para seguir as instruções do que esperado para o seu nível de desenvolvimento. Quando você dá uma direção: vá limpar o seu quarto, ou fique pronto que vamos sair, ela pode não ter uma imagem visual clara do que parece ficar pronto ou limpar o seu quarto. É por isso que é possível encontrar a criança brincando com os brinquedos em vez de estar organizando o quarto. Essa criança pode não ter a lista mental interna das tarefas necessárias para limpar o quarto. Então é preciso repetir os processos para que isso aconteça. Colocar os brinquedos no caixote, colocar roupas limpas em gavetas, roupas sujas no cesto, puxar o lençol, arrumar a cama, levar os pratos para a pia. Você também pode pedir ao seu filho para imaginar esse quarto limpo e arrumado. Você pode até fazer com que ele descreva como é um quarto limpo e verificar qual parte do limpar o quarto você não entendeu. Isso quer dizer se ele internalizou e para quais partes ele ainda precisa de lembretes. Da mesma forma, dizer: assim que terminar esses 10 cálculos, vire a página e só faça mais 20. Daí você me espera que a partir daí você não pode seguir sozinho. Ou: já se organizaram em duplas e guardaram as apostilas na mochila? Esse seu aluno pode não ter uma imagem clara de que uma linha tem 10 cálculos, que virar a página é passar da página 8 para a página 9 sem saltar as páginas, e que mais 20 cálculos são mais 2 linhas, ou o tempo necessário, ou que já passou desde o começo da atividade. É por isso que é possível encontrar o seu aluno com apenas os 10 primeiros cálculos feitos e ele dizer que já terminou. Ou ficar parado enquanto os outros colegas de sala já podem estar sentados com o jogo em cima das carteiras. Esta é uma das funções dos cartazetes semanais dos roteiros de sala de aula do infantil e dos 60+. Eles funcionam, entre outras coisas, como lembretes, com uma lista externa, como um auxiliar de repetição do que deve ser feito. Funcionam como repetição de rotinas, lembretes sobre procedimentos e sobre como dividir uma tarefa complexa, que é uma aula de 2 horas, em uma série de variáveis, em uma série lógica de tarefas gerenciáveis. Os cartazetes como organizadores de rotinas de internalização ou para seguir procedimentos e orientações também colaboram para a terceira estratégia para construir um melhor funcionamento executivo. Consistência. Se a repetição é a mãe de todo aprendizado, talvez o pai das rotinas e regras de aprendizado seja a consistência. Em geral, crianças e adolescentes se saem melhor quando se tem consistência. A consistência é uma estratégia obrigatória para crianças e adolescentes com desafios de funcionamento executivo, porque muitas vezes elas se debatem com rotinas de internalização e para seguir procedimentos e orientações. É muito mais difícil para eles lembrar regras e rotinas
se as regras e rotinas continuarem mudando. Um dos desafios que as crianças e adolescentes com dificuldades de funcionamento executivo demonstram frequentemente é o sequenciamento. Eles nem sempre conseguem fazer as coisas na ordem lógica. Eles geralmente focalizam o detalhe ou um passo em uma sequência, mas perdem a visão geral, a visão do todo, ou ignoram as etapas necessárias. Eles muitas vezes não conseguem resistir às tentações de fazer uma coisa ao longo do caminho ou de adiar aí o início. Se você configurar rotinas consistentes para sequências com as quais seu filho, seu aluno está tendo dificuldades, você o ajudará a internalizar a rotina. Quando uma criança internaliza uma rotina, ela requer menos orientação adulta e se torna mais eficiente. Quando nossos alunos internalizam os processos, os movimentos, as regras, eles se tornam mais autônomos e mais eficientes. Para isso, servem os quadros de lembretes, como as bases de troca, as dicas de resolução dos desafios que ficam lá no início da Agenda 60+. Então, não presuma que uma criança ou um aluno simplesmente não está ouvindo ou optando por não seguir as suas instruções. Ele pode não estar processando as instruções ou se esquece de parte das instruções. Você pode pedir ao seu aluno que repita uma instrução para você. Assim, você sabe se ela tem ou não todo o caminho, o processo na cabeça. Instruções mais curtas são ótimas para crianças e adolescentes com problemas de funcionamento executivo. O Cartazete da Sala de Aula Supera também é um grande organizador do roteiro de aulas por categorias e visualmente simplifica o número de ações que o aluno precisa lembrar e seguir. Ser consistente é diferente de ser rígido. Quando você é consistente, você faz o que diz que vai fazer. Quando você é rígido, nunca muda sua regra, mesmo que a situação exija. O importante é dar uma explicação lógica para a mudança de regra. Ser consistente com as regras pode ser uma estratégia mais difícil para os pais e adultos, especialmente nas horas que estamos cansados ou desgastados. Quando as crianças crescem em ambientes afetivos de qualidade e têm limites claros e consistentes, elas se saem melhor na escola, têm melhores relacionamentos e são mais bem-sucedidas e resilientes. Ok, nesta parte da aula acabamos de falar sobre situações reais, pessoas reais e o quanto precisamos compartilhar o que temos aprendido. Este é um dos grandes propósitos do método Supera, fazer diferença real para o que as pessoas mais precisam. Talvez mais do que treinar cérebros, nosso verdadeiro propósito está em cultivar cérebros, em nutri-los. Porque modelagem, repetição e consistência devem ser ações dos cérebros mais maduros, mais funcionalmente executivos, como o de vocês, educadores Supera, dentro de uma escola de promoção de saúde mental. Se nós não trabalharmos para disseminar esse conhecimento, quem fará? Se não for agora, quando? Nesta parte final da aula, vou trabalhar com vocês com 2 funções executivas de um total de 10. Nas próximas aulas 11 e 12, eu trabalharei com as demais, lembrando que as habilidades de funcionamento executivo são melhor consideradas como um grande guarda-chuva e que embaixo dele ficam muitas habilidades diferentes. Essas habilidades estão todas relacionadas com as 3 funções executivas centrais. Controle inibitório, que inclui o autocontrole, a autorregulação ou a capacidade de monitorar, memória de trabalho, e a flexibilidade cognitiva, que é o avaliar e mudar o comportamento com o objetivo em mente. Então, cadê? 1. Iniciar. O iniciar uma tarefa é a energia de ativação necessária para interromper o que você está fazendo no momento e fazer outra coisa. Pessoas com dificuldade de funcionamento executivo muitas vezes têm dificuldades em interromper uma atividade preferida para fazer outra atividade, muitas vezes não preferida. Na verdade, até mesmo crianças e adultos sem dificuldades de funcionamento executivo podem ter esses desafios também.
A diferença entre as dificuldades típicas de iniciar uma nova tarefa e os desafios sérios está no grau de dificuldade, na mudança do que se está fazendo. E como isso se manifesta? Uma criança com funcionamento executivo adequado pode ocasionalmente resmungar, arrastar os pés para guardar todas as peças de Lego na caixa, ou um adolescente pode, às vezes, adiar o estudo até o último minuto, ou até mesmo um adulto adiar de vez em quando, deixar para o último minuto para responder uma tarefa, um relatório, uma correção de apostilas. Uma criança ou adolescente com problemas de funcionamento executivo mostra cronicamente esses padrões de comportamento. Ele pode sistematicamente não chegar ao final de uma tarefa sem antes uma grande discussão ou vários lembretes. E ele pode ser um procrastinador, de tal forma que ele fica acordado até tarde para terminar as coisas que deveria ter começado horas antes. Crianças e adolescentes com problemas de iniciação de tarefa parece que têm que ser empurrados para fazer as coisas. Eles parecem não ter força de vontade para fazer isso tudo sozinhos. E tem um roteirinho de perguntas para determinar a frequência das dificuldades de uma criança, jovem ou adulto com iniciar tarefas. Vamos lá. Se historicamente tem dificuldades para iniciar tarefas de forma independente, costuma dizer coisas como "eu não sei por onde começar"? Frequentemente precisa de vários lembretes e ser encorajado para começar? Tem dificuldades em interromper o que está fazendo para começar algo novo? Você descreveria essa pessoa ou se descreveria como um procrastinador? Frequentemente reclama e demora quando solicitado a fazer uma atividade não preferida? Se você colocou um positivo para 3 ou mais dessas perguntas, provavelmente essa pessoa tem dificuldades com função executiva de iniciar tarefas. Gente do Supera, onde é que eu encontro um roteiro de perguntas muito parecido como essa nos instrumentos Supera? As fichas de entrevista inicial. 6 a 16 anos e adulto tem vários questionamentos que nos dão a possibilidade de entender melhor como esta criança, este jovem ou este adulto tem seu funcionamento executivo. E como sei se uma pessoa tem dificuldades de iniciar tarefa ou é apenas preguiçosa? Entenda que as dificuldades com a iniciação de tarefa podem ter muitas causas. Dificuldades em entender a tarefa, desafios em saber por onde começar, problemas na visualização do produto final, planejamento de como chegar lá, atraso nas habilidades de organização, gerenciamento do tempo, porque fazer algo novo não é automático, nem transparente aí do que vai acontecer para as pessoas com problemas de funcionamento executivo. Em vez de pensar em problemas de funcionamento executivo, pense neles como habilidades um pouco atrasadas que precisam ser ensinadas e treinadas. Certo. Próxima função executiva desse conjunto aí das Big Ten. Organizar. O que é organização? Organização é uma habilidade que ajuda você a colocar objetos, ideias em agrupamentos ordenados e lógicos. Ajuda você a encontrar o que precisa na escola, em casa, no trabalho ou em qualquer outra atividade. Tornar-se organizado exige que você reúna o que precisa para preparar uma refeição, fazer um projeto ou se preparar para qualquer atividade da vida diária. Existem 2 tipos de habilidades organizacionais. Anotem aí. Primeira, organização de si mesmo. Segunda, organização dos seus materiais. Organizar-se ajuda você a saber o que precisa, como por exemplo, o tempo necessário para definir e concluir metas de curto e longo prazo. A organização de materiais é principalmente sobre ter o que você precisa em mãos para que você possa concluir uma tarefa. A organização é o processo de acompanhar e cuidar dos seus pertences pessoais, trabalhos escolares, arquivos e documentos pessoais e profissionais
e manter a ordem no seu espaço pessoal. Pessoas com déficits no funcionamento executivo frequentemente têm dificuldades com a organização. Seus quartos são muitas vezes uma confusão. Suas mochilas cheias de papéis amassados, seus cadernos desorganizados, e eles são os usuários frequentes da seção perdidos e achados em suas escolas. Também adultos podem ter suas mesas cheias de coisas aleatórias, suas despensas, armários, geladeiras, quase que como um jogo. Tenta encontrar o tesouro, pega aqui um seu mapa, e frequentemente estão perguntando: alguém viu? Alguém pegou? Mesmo que você saiba como ser organizado, isso não ajuda muito se você não se esforçar para saber onde as coisas estão, colocá-las no lugar certo e reorganizar regularmente. Só porque você limpou e organizou seu quarto, o arquivo de ficha dos alunos, a despensa da sua casa, a pasta de arquivos do Word uma vez, não significa que vai ficar assim para sempre. E aonde você usa a organização? Saber onde as coisas estão, como chegar até elas e como reuni-las é super importante para alcançar o objetivo. Ao se organizar, muitas vezes você precisa usar a habilidade de planejar, priorizar, iniciar e sequenciar tarefas. A função executiva raramente é usada sozinha. Elas funcionam como um bando, como uma gangue, estão sempre juntas. Porque ao organizar materiais, você precisa colocá-los em uma ordem, sequência ou local aí que você saiba onde está. A organização é muito útil quando você se encontra fazendo perguntas como: onde estão os slides do roteiro 30 e os vídeos que eu salvei? Ou: o que é preciso para eu terminar meu dever de casa ou tarefa? Ou: como prosseguir? Como posso organizar meus pensamentos para escrever uma resenha de um livro? Você, consultor Supera, pode usar esses exemplos para argumentar com o seu cliente que o Supera desenvolve intencionalmente atividades onde é possível treinar a organização de ideias e das ações. E você, educador Supera, também pode usar esses exemplos da vida diária onde é importante ser organizado, porque a organização externa ajuda a organização interna. E aqui vai uma lista de situações e atividades comuns que exigem um mínimo de organização na vida de qualquer pessoa. Por exemplo, escrever um relatório ou um documento ou fazer uma apresentação de um projeto de uma empresa, limpar o quarto, escrivaninho, o armário, encontrar as tarefas de casa para que se possa terminá-las, controlar os gastos das contas do celular, as faturas e as datas de vencimento da água, luz, TV a cabo, cartão de crédito, saber onde encontrar nomes de usuários e senhas, caso você os esqueça, obter as informações e materiais necessários para concluir um projeto científico, preparar tudo que é necessário para férias com a família, fazer uma apresentação de forma eficiente no tempo planejado, ter as ferramentas e equipamentos disponíveis para um projeto de artesanato, fazer reparos em casa, como montar algumas prateleiras, cortar a grama do jardim. Para qualquer atividade direcionada para uma meta, por mais simples que seja, usar a habilidade de pensar na organização ajuda você a fazer as coisas e tornar-se mais eficiente e a evitar a frustração. É importante pensar na frustração que a criança, o jovem ou essa pessoa está experimentando também. Muitas vezes, apesar da motivação e das melhores intenções, elas ficam aquém das expectativas dos adultos e dos outros. Elas podem, então, sentir-se desapontadas consigo mesmo. E às vezes os adultos podem até tentar entrar e organizar para a criança ou para o jovem, o que ajuda até a curto prazo, mas não ensina realmente a criança ou a esse jovem as habilidades necessárias para ser autossuficiente na organização. Porque quando você está efetivamente usando as habilidades de organização, sabe onde estão suas coisas, não perde tempo procurando por elas e pode fazer as coisas mais rapidamente. Pense em como a organização pode ter ajudado você no passado. Talvez, se você tivesse guardado melhor o seu celular,
você não o teria perdido e não teria que gastar outros tantos reais para voltar a fazer parte do mundo civilizado. Pense em como é frustrante passar 20 minutos olhando para a lição de casa que está na mochila, quando você já teria terminado se tivesse colocado em uma pasta e não tivesse que ficar procurando em outro lugar. Pense no estresse que um profissional pode causar numa equipe de trabalho quando não anota o dia, a hora da reunião e não prepara a pauta de discussão, ou não apresenta os resultados das ações que foram combinadas, ou até mesmo se não salva documentos com o nome correto do arquivo na pasta de destino. Realisticamente, existem muitas razões pelas quais as pessoas não são tão organizadas. Muitas crianças e adultos estão tão ocupadas e apressadas que simplesmente não dedicam tempo para guardar as coisas. Outras pessoas realmente não se sentem incomodadas se o quarto é confuso, se a mesa de trabalho é uma desordem, ou se as fichas de devolutivo estão misturadas com os desafios da semana e os instrumentos do monitoramento, ou se a desorganização pode lhes causar um pouco aí de estresse extra. Às vezes, pessoas que não são ordeiras ou organizadas não querem gastar tempo e energia necessários para serem super organizadas. Se isso descreve você ou alguém que você conheça, não é preciso se tornar uma pessoa diferente, mas simplesmente desenvolva algumas abordagens organizacionais básicas que tornarão sua vida mais fácil, reduzirão o estresse e a frustração quando você não conseguir encontrar o que precisa. Você não pode simplesmente dizer que quer ser mais organizado. Na verdade, você tem que fazer isso. E também não é uma questão de querer ou não querer ser organizado. É uma questão de performance, de indicador de desempenho de um funcionamento competente. Como isso pode acontecer? Bem, antes de começar a praticar habilidades de organização, decida especificamente o que você gostaria de melhorar e comece. Até que ponto você apresenta deficiências organizacionais? Usar a seguinte lista de verificação pode dar uma boa ideia para identificar áreas que talvez sejam um desafio. Por onde passa? Essa pessoa parece que cria bagunça ou confusão? Constantemente está perdendo coisas como chave, casaco, celular, livros, papéis ou documentos importantes? Parece não saber onde colocar as coisas, mesmo depois de se ter explicado para onde as coisas deveriam ter ido ou o lugar delas? As agendas, cadernos ou blocos de anotações parecem ter todo tipo de assuntos aleatórios, ou até mesmo cada vez que anota alguma coisa é em um local diferente? Frequentemente precisa pedir ajuda de alguém para que se traga materiais ou documentos esquecidos e que são necessários? A área de trabalho ou estudos é bagunçada e desorganizada? A mochila e a bolsa de pertences pessoais é como um vórtice que o que cai lá dentro desaparece? Se você colocou um positivo para 3 ou mais dessas perguntas, provavelmente essa pessoa tem dificuldades com a função executiva de organização. A organização é uma das funções executivas mais fáceis de se melhorar. Só não dá simplesmente para ir a uma loja, comprar algumas pastas, organizadores de mesa ou armário, uma mochila nova e puft, virar organizado. É preciso desenvolver um sistema para se organizar e, o mais importante, ter um método contínuo para se manter organizado. Quero enfatizar que você não precisa dedicar sua vida a ser organizado, mas que pode melhorar sua vida e a dos outros com a organização e com algumas estratégias simples e esforço consistente. Bem, gente, terminamos mais uma boa conversa sobre competências que são essenciais para o bom funcionamento de nossas vidas. Eu agradeço esse tempo que vocês ficaram comigo. E se você gostou, clica no joinha, inscreva-se no canal e responda às perguntas do fórum. Eu desejo a todos uma ótima semana, grandes aprendizados e até a próxima. Um abraço da Sol Jacob.